Olá, veterinário! Bem-vindo a mais uma aula do Vet Empreendedor. E hoje a nossa aula é a aula 57, onde eu vou te contar 3 atitudes da sua secretária, do seu atendimento, que está te fazendo perder cliente, que está te fazendo perder faturamento. Sim, isso acontece com mais frequência do que você imagina e é importante que você esteja ligado nessa situação para que isso não aconteça, para que você evite, para que você treine a sua secretária para que isso não aconteça mais, ou você identifique, né? Se é que está acontecendo e a gente possa resolver. Mas Clarice, por que é erros da secretária? Porque a gente tem que entender que o primeiro sorriso que o nosso cliente encontra, que é a primeira pessoa que ele fala, geralmente é a nossa secretária. E uma vez que a gente fala muito da teoria da ponta do iceberg, a tua secretária, ela tá ali na ponta do iceberg do teu negócio, do teu atendimento. E se com aquela ponta do iceberg que o cliente se deparou, a sua secretária, ela não foi excelente ou ela cometeu algum desses erros que eu vou trazer para vocês, você pode estar perdendo o seu cliente, você pode estar colocando o seu posicionamento, a sua marca em risco. Por isso que quando eu falo que a contratação ela deve ser minuciosa e a demissão deve ser rápida, é justamente porque todos os colaboradores que estão na nossa empresa, todas as pessoas que vestem a nossa marca, o nome do nosso negócio, estão ajudando a posicionar o nosso negócio. E aí tá lá você correndo, estudando, aprimorando a forma que você atende o cliente, a forma que você faz. E aí de repente vem uma pessoa que não é tão comprometida e compromete o teu negócio, o teu posicionamento, as tuas vendas. Eu já recebi, por exemplo, reclamação de cliente dizendo assim, olha, aquela secretária não é boa. Eu só continuo indo porque eu sei que os vets são muito bons. Bom dia, Andréia. Tudo bem? Então, quando eu tenho isso muito claro, eu começo a prestar atenção nos detalhes das minhas secretárias, dos meus atendimentos como um todo. Clarice, o que não é, então, erro da secretária? Eu tenho que entender que quando eu estou falando de pequenos negócios, de clínicas, hospitais, laboratórios, a gente está falando de pequenas e médias empresas, em sua grande maioria no Brasil. E sim, todas as empresas, sua cultura, seu comportamento, seu atendimento é sempre reflexo do dono. Clarice, então se ela está errando, a culpa é minha? De certa forma, sim, a culpa é sua. Por quê? Porque é muito importante. Ontem a gente falou sobre organograma, sobre descrição de cargo. Mas é muito, muito importante que você desenhe os processos de como ela deve fazer. Porque é muito comum, e aí vocês me dizem se acontece isso ou aconteceu na clínica de vocês, que na contratação vocês pegam, eu quero uma secretária para ter telefone, para agendar, para fazer assim, o sistema funciona mais ou menos assim, vai lá, joga a menina ou o menino lá no atendimento, no secretariado, te vira, meu bem. E aí ela vai se virando e dando o jeito dela e transformando do jeito dela e atendendo do jeito dela. Quando viu, tá bom, tá ótimo, é assim, tá resolvendo, é isso. Não existe um passo a passo de esse setor funciona desse jeito, essa parte é desse jeito e essa parte é desse jeito. Por quê? Porque você não parou para treinar ou para desenhar os processos e os resultados que você espera dela. Porque de repente você sentou com ela e disse, olha, eu espero que você reative os clientes, eu espero que você cuide do sucesso do nosso cliente, porque o sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso. Clarice, o que é o sucesso do nosso cliente? É eu saber que ela... tá ruim, não tô me encostando. Agora melhorou. Não tava legal, tava caído, parece celular. Melhorou, né? O que é o sucesso do nosso cliente? O sucesso do nosso cliente é garantir que o tratamento seja feito, é garantir que ele permaneça em contato conosco, é garantir que o que a gente prescreveu, o que a gente falou, seja feito. Isso é o sucesso do cliente. E como que a gente garante o sucesso do cliente? Mantendo contato, mantendo relacionamento. Percebe? E será que eu deixei isso claro para minha secretária, que ela precisa fazer isso? Então, quando eu não desenho um processo e quando eu não desenho passo a passo de como tudo funciona, Clarice, tu tá muito dominadora, amiga, sua louca. Não, meu amor, eu não tô dominadora. Eu tô querendo que a tua empresa, independente de quem esteja lá,
funcione. Que ela bata a meta e que ela tenha resultados independente de quem esteja lá, independente se a secretária engravidou, se você ficou doente, se você pegou Covid, se todo mundo pegou Covid. Que a pessoa que sente lá, ela abra a tua planilha, ela sabe, realmente, aqui tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é desse jeito. Então, esse é o trabalho duro de um dono de empresa. Porque hoje, a maioria dos donos de empresa, dos empreendedores, como eu falei, eles vestem 2 chapéus. O chapéu de veterinário e o chapéu de dono. Só que nessa loucura de troca chapéu, bota esse chapéu, bota aquele chapéu, vocês acabam fazendo tudo menos o trabalho do dono, que é desenvolver os processos para que a empresa cresça e venda mais. E, sobretudo, desenhar os processos, os famosos POPs que a vigilância pede, mas não os POPs da vigilância que, daí o técnico fez assim. Não, de como o atendimento vai acontecer, de como tratar o cliente. Se uma situação aconteceu mais de uma vez, ela deve virar um processo, para quando acontecer de novo, eu saiba o que fazer. O cliente reclamou da tosa. O cliente reclamou do veterinário. Ele atrasou. Chegou uma emergência antes do outro cliente. Todo o veterinário ficou envolto daquele atendimento e atrasou. O que eu faço com aquela criatura que está lá esperando, que marcou horário? Então, existem várias coisas que vão se repetir, porque é comum da clínica, e vocês precisam ter processos. E aí, não é erro da secretária, é erro do gestor que não traçou um processo junto com ela. Não quer dizer que necessariamente você vai ter suas soluções, mas cabe a você sentar com ela assim, isso aconteceu. Como que a gente pode fazer, de repente, tu que está no campo de batalha, trazer uma solução? Jogar também para o colo da secretária, trazer soluções, mas sentar e conversar o que precisa ser feito e transformar isso no processo dentro do trabalho dela. Por quê? A gente tem que entender que nós somos humanos. E às vezes acontecem coisas que a gente não vai estar lá. E se ela não estiver lá, quem vai ficar no lugar dela? E essa pessoa que vai ficar no lugar dela, como que ela vai resolver lá na frente, o que ela vai fazer? Então, a gente já precisa ter isso pronto. Então, não é necessariamente... Eu tô me incomodando com esse negócio aqui. Acho que agora deu. Então, eu preciso entender que eu preciso desenhar esses processos. Porque se eu joguei a criatura lá pra ela se virar, e aí eu vou só acarretando ela de coisas pra fazer, a culpa não é dela. Fui eu que andei o processo suficiente a ponto que ela gera resultado. Porque uma secretária, ela não só atende telefone. Muitas vezes, ela faz cobrança, muitas vezes ela sobe nota, recebe mercadoria, ela manda os lembretes de vacina, ela manda o lembrete da mãe que tem consulta, ela que está ouvindo, ela que faz o cadastro do cliente. Então, tudo isso tem que desenhar um processo a ponto de que tudo isso reverta em resultados para a clínica. E o que são os resultados para a clínica? Cliente satisfeito, cliente voltando, cliente com experiência, cliente sendo lembrado de comprar, um ciclo de vendas acontecendo. E quem não foi seu funcionário não sabe como a banda toca, porque a maioria das pessoas vem de outros lugares, de outras empresas, outros vícios. Isso é bom porque agrega em ideias, agrega em soluções e te ajuda a crescer. Então, eu preciso ter essa visão do que é e do que fato não é. Clarice, e por que é tão importante que eu tenha clareza sobre a minha secretária? Eu pensei que a minha secretária ia apenas atender telefone, agendar consulta, receber os clientes. Não. Ela é parte do seu posicionamento. Ela é parte da sua empresa. Ela é parte da forma que você se comunica. Ela é parte do que vão dizer sobre a sua empresa quando você não estiver lá. Simples assim. Então, ter esse cuidado, sobretudo com o seu atendimento, é muito importante, porque ela é a ponta do iceberg. Enquanto o tutor, o paciente, o cliente não se aprofundar no seu atendimento, não descobrir como é que você funciona, a sua qualidade, a sua intensidade, a sua profundidade, é a secretária que está dizendo: oi, vem ser meu cliente, ou tchau, não seja meu cliente. Na forma que ela atende, na forma que ela conduz esse cliente. E às vezes é comum acontecer erros que pra ela, tipo, eu só errei o remédio, só troquei o remédio. Eu só errei a receita. Eu só fiz isso. Normal, pra mim, foi só um errinho bobo.
Mas às vezes a gente não sabe a realidade do cliente e causou todo um transtorno para esse cliente que fez com que ele entendesse que não é mais você o veterinário dele. E aí você perdeu todo um ciclo de vendas. Olha só. Porque para ela era normal, mas era só isso. Me pergunta como eu sei disso. Não somente pelas secretárias que eu já conheci, que eu já treinei, mas porque eu um dia nunca fui secretária, mas lá na agência que eu trabalhava eu comecei como mídia e produção. E mídia e produção é o cargo responsável pelo que vai fazer os materiais dos nossos clientes serem produzidos, escolher os melhores espaços de mídia para serem veiculados e garantir que eles sejam veiculados no prazo, da forma que a gente combinou. E no começo eu achava assim, nossa, se eu mandei fazer e a pessoa tem que entregar tal dia, ela vai entregar tal dia. E nem sempre eu cobrava a entrega. E aí o que acontecia? Muitos fornecedores atrasavam a entrega e era tudo parte de um conjunto, de uma agência, de uma campanha. E aí, por eu não ter cobrado, o que acontecia? Atrasava todo um processo, um transtorno gigante para o cliente. Enquanto eu não tomei para mim essa responsabilidade e não entendi o processo como um todo, eu causei problemas para os clientes. E alguns clientes poderiam sair da agência por eu não ter entendido isso. E olha só a conta que eu ia perder. Então eu preciso entender, eu, enquanto médico veterinário, o poder do meu atendimento, da minha secretária e o peso que ela tem sobre os clientes permanecerem comigo ou não. Então, quer um exemplo? Já aconteceu. Teve uma vez uma secretária lá na clínica e eu fui alugar um espaço. E a dona desse espaço era nossa cliente. Porque eu queria fazer um evento do Vet Empreendedor. E ela assim, tu faz o marketing lá da MCA e tal. Eu sim, isso é o que cuido. Como é que tá? Tá gostando e tal? Ela assim, olha, eu vou te dizer, porque olha, eu não sou te falar, mas eu vou te falar porque eu gosto muito dos meninos. Os meninos são os veterinários, né? Aquela secretária não dá. Ela não dá um sorriso. Eu tive que voltar 2 vezes porque ela trocou a medicação. Sem contar que, nossa, eu esperei tanto e ela não fez nada. Olha, mas eu só voltei porque eu gosto muito dos meninos. Percebe? A gente estava perdendo a cliente. E não necessariamente tudo que estava acontecendo lá era culpa da secretária. Atrasou aquele dia porque chegou uma emergência. E porque chegou a emergência, ela não fez, olha, aconteceu assim, dá uma volta, de repente tu volta, ou deixa o teu pet aqui a gente deixa ele aqui na baia, internadinho, junto com os outros pets, e aí a gente atende e tal, tu faz a tua volta, não te preocupa com ele, pode ser assim, ou te dou, vem outro dia, vamos marcar outro dia, eu te dou um voucher, eu te dou qualquer coisa. Tá caindo essa porqueira. Por que tá caindo? Deixa eu arrumar. Isso me incomoda, porque aí eu vou ficando assim, ó. É isso aqui que tá mole. Pera, gente. Pera aí. Apertei. De tanto Bento brincar de ver Bob Esponja, ele derruba e vai ficando frouxo. Tá vendo? Os filhos. E aí aconteceu disso. E aí eu não lembro por que veio medicação errada. E aí ela já estava irritada com a espera, ela já estava irritada porque ela estava acostumada com outro secretário que já conhecia ela, ele vinha e conversava, e o fulano, e a Aurora, a netinha dela, e não sei o que até é colega do Bento. Então foi um conjunto de coisas que fez com que ela me falasse com chateação. E ela me falar, ela reclamar, foi um baita de um presente. Porque nós temos algumas situações. Quando o cliente, na sua grande maioria, ele não reclama. Ele simplesmente não vai mais e sai falando mal de você. Quando alguém perguntar sobre veterinário, coisa assim, ele não vai falar de você. Ele vai falar assim, olha, fui em tal lugar, mas não dá lá, a secretária não é legal, demora demais, troca remédio, não dá, lá não dá. Lá não, nem vai lá, vai em outro lugar, parece que lá em tal lugar é bom. Então, ele não fala e vai embora. Percebe? Só que essa cliente, ela me presenteou com a reclamação. Ou seja, ela me deu a oportunidade de melhorar esse processo, de entender o que aconteceu, ouvir os dois lados e tentar traçar uma estratégia para que isso não se repetisse e nós pudéssemos melhorar o processo. Por isso que eu fiz questão de incluir o módulo de treinamento de secretária dentro da mentoria Vet Boss.
Porque como o VetBoss cuida da clínica como um todo e aumentar o faturamento, e ter liberdade, eu tava olhando, estão arrumando ali, e ter liberdade de tempo demanda de delegar para os nossos colaboradores, a secretária é uma peça-chave, ela é ouro na sua mão quando bem treinada. Então dentro do VetBoss tem isso, da mentoria. Está sendo liberado, tá bem legal. A gente tem aula mão na massa com os alunos da primeira turma. Então olha só, é importante que você tenha isso claro. E aí, enfim, e aí conversei com ela, a gente melhorou o processo, a gente vem fazendo treinamento contínuo. Então, qual é um ponto importante? A gente não pode simplesmente, querida, treinei, beijo, segue a tua vida. Não, ser humano precisa de manutenção, assim como a saúde dos pets. O que a gente vai fazer? A gente vai desenhar todos os processos para essa secretária fazer exatamente como tem que ser feito, num nível que me dê resultado, que me gere faturamento, que deixe os meus clientes felizes, e depois que eu fiz isso, a gente faz manutenção. Por quê? Porque o consumidor muda, o comportamento do cliente muda, a nossa visão enquanto empreendedor muda, a nossa forma de atender muda, e a gente faz reuniões. Eu gosto muito de reuniões semanais com o time, porque você não tem, aí você fala, mas Clarice, eu não tenho tempo de fazer reunião. Meu amor, chapéu de dono, chapéu de veterinário. Se você conseguir trabalhar a cultura dos seus colaboradores, a cultura da sua empresa, a ponto de você ter tempo para um dia na semana fazer reunião individual com o time. Ah, mas parece um time muito grande. O líder de cada setor, como a gente falou no organograma, a gente vai conseguir levar as informações para esse líder, e esse líder vai trabalhar com os colaboradores dentro do setor dele. Claro, esse meu time é pequeno, então você vai ter a oportunidade de falar no 1 a 1 com cada pessoa. E é importante que você toda semana, e aí, fulana? Então, como é que foi essa semana? A gente ver os relatórios delas, isso é algo que a gente vai levar hoje para aula do VetBoss, que é os relatórios de acompanhamento de ligação. Quantas ligações você fez, ou mensagem no WhatsApp de lembrete, de reativação, quantas respostas tiveram, quantas foram positivas, quantas foram negativas e quantas converteram. Pra gente ter um número, para entender a cada 10 ligações, quantas eu converto? A cada 50 ligações, a quantas eu converto em cliente? Quantas eu reativo em cliente? Quantas eu converto em venda? Então, ter esse monitoramento é legal. Sentar, como é que foi? O que a gente pode fazer para melhorar? Sentiu algo diferente? E avaliar, teve algum, até para saber como está funcionando os outros setores, porque vai saber assim, os veterinários estão demorando demais para atender nas consultas, é legal que a gente melhorasse, de repente a consulta fosse 50 minutos, 10 minutos de despedida para o mimo, para a entrega, porque ela está acompanhando isso também, ela está ouvindo o que o cliente está falando na espera. Então, fazer essa manutenção, desenvolver esses processos, melhorar esses processos continuamente, só vai aumentar o teu faturamento e deixar os teus clientes mais felizes e o teu financeiro também. Né? A gente tem que trabalhar para deixar o financeiro feliz, não é? Porque não faz sentido a gente ter um negócio onde o financeiro não gire. E quando a gente sabe que o financeiro está girando, a gente sabe que a gente está atendendo melhor os pets. Por quê? O financeiro girar é fazer com que os pets consumam mais, o que vai fazer a vida deles ser mais feliz e mais saudável. Percebe? Então a gente precisa começar a perceber isso. Então, beleza, Clarice, eu entendi. Qual é o jeito certo, então, de eu treinar minha secretária para que ela não faça as coisas erradas? Eu já vou te dizer quais são essas coisas erradas que acontecem. O jeito certo é... Vocês estão preparados? É hora do papel e caneta na mão. Estão preparados? Primeiro, bom dia, dona Joyce. Apareceu por aqui a Margarida. Então, qual é o primeiro passo aqui? A gente vai fazer lá dentro do organograma, né? Ela tá dentro do nosso comercial, geralmente. Gente, tô com uma mão seca. Cuidados, né? Ela tem que ter creminho na mão também, né? Pra apertar a mão do cliente. Mentira, nem tá apertando a mão, né? É o abraçado, por isso que eu gosto de usar o Organate. O meu acabou. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar tudo que ela precisa fazer. Ela vai atender telefone, ela vai subir os laudos para o sistema, ela vai agendar os atendimentos, ela vai ligar lembrete, ela vai separar a semana dela para reativar os clientes, ela vai cuidar do sucesso do cliente, a cada 2 dias da consulta ela vai ligar para saber se está bem e passar o relatório para o veterinário, ou ela vai puxar o veterinário para entrar em contato, ela vai mandar o vídeo de preparo para... Tudo, escreve. Beleza? Escrevi. Agora eu preciso saber quais os resultados que eu preciso dela. Eu preciso que você venda lá na frente. Cada tipo de cliente a gente tem isso aqui para oferecer, para preparar, ou preparar o veterinário que, isso aqui é um combo de... Isso aqui tá potencial para profilaxia, ou isso daqui tá... Voltei, gente, uma ligação do sogro.
depois eu ligo pra ele. Ou a gente tem um potencial para vender como de vacinas, ou a gente tem... Enfim, a gente vai escopar... Jesus, depois eu te ligo sobre. Um escopo, tudo que a gente precisa que ela faça e quais os resultados que ela tem que nos trazer de volta. Beleza? Depois que eu escrevi tudo isso, eu deixo claro o que eu espero de resultado e o que eu não gostaria que ela fizesse, porque não é o nosso jeito de atender. Eu desenvolvo, eu mostro para ela qual é a cultura da empresa, como que a gente gosta que o nosso cliente seja acolhido, como a gente gosta que o nosso cliente seja recebido. Depois que eu mostrei tudo isso, eu vou fazer o que a gente chama de implementação do colaborador. Você sabe o que é implementação? A gente tem uma planilha em cada dia o que ele vai fazer. Estar preparado para receber esse colaborador, para ele saber exatamente como a gente faz. Ó, primeira semana, tu vai observar como é que é feito. Eu faço assim, eu faço assado. Segunda semana, tu vai fazer, eu vou observar, eu vou te apresentar para cada setor, a gente vai fazer uma integração. E é legal que tenha um anjo. Quem é o anjo? A pessoa responsável pela integração. A gente mostra a cultura. Na terceira semana, você vai começar a fazer, observar, sabe? Deixar o passo a passo do que ela vai fazer na integração dela. Mas, Clarice, eu já tenho uma secretária, não tem como eu fazer a integração. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever o cargo dela e os processos. Isso é um trabalho duro de dono, não um trabalho burro de ficar apagando incêndio do que deu errado lá no atendimento, entendendo por que eu não vendo, meu Deus do céu. Não. Então, a partir de agora, tu vai escrever tudo que ela precisa fazer, tudo que ela precisa dar de resultado e vai fazer uma reunião com ela e vai apresentar isso para ela. Eu falo ela porque geralmente são meninas, mas se for menino, para ele. E apresentar é assim, a gente tem um café onde vai potencializar. A partir de agora, cada cliente tem o potencial de fazer isso. Se a gente bater a nossa meta, você vai ser bonificada, a gente vai comemorar. Cada um vai escolher uma forma de comemorar e a gente vai sortear a melhor forma de comemorar nessa semana ou nesse mês. Essa é a forma certa dela ser a melhor ponta do iceberg, converter muito mais seus clientes, aumentar suas vendas, manter o sucesso dos teus clientes, reativar aqueles que estão inativos e fazer a roda girar. Percebe? Fez sentido para vocês? Manda coração para mim. Fez sentido? Não fez sentido? Manda coração para mim aqui, porque tá muito monólogo isso aqui. Não tô gostando. Já não vou dizer quais são as coisas que ela faz que pode fazer perder cliente. Quero corações. Vamos lá? Então, olha só. Tem um coração tímido ali. Tô sentindo que os outros estão loucos para botar o dedo no coração. Vamos lá. E aí, quais são, então, as coisas que geralmente ela faz que pode fazer com que você perca o seu cliente? Falta de atenção. Trocar medicação. Esquecer que estava agendado, não chamar o cliente pelo nome, isso é falta de atenção. Porque às vezes, para essa secretária, é só mais um cliente que vai vir ser atendido, beleza? Né? Só que às vezes o cliente, ele tá esperando aquilo há muito tempo, às vezes ele juntou o dinheiro para conseguir ir, muitas vezes, cara, é o cachorro dele, a gente sabe que a humanização dos animais tá fantástica, às vezes ele tá esperando que chame pelo nome, que tenha um bifinho, que seja querido, sabe? Então, não é só mais um. Aquela história de ser o amor de alguém é fato, é como se você estivesse tratando o filho de alguém, porque é. Às vezes eu vou levar o Bento para vacinar, às vezes eu vou levar o Bento no pediatra. E eu me encantei pelo pediatra dele, porque eu entro no consultório do pediatra do Bento e desde a porta para dentro o Bento não é mais meu. Ele pega o Bento e ele manipula e ele faz tudo. Ele troca a mão, ele trocava a fralda quando o Bento cabia na mão dele, que ele tem uma senhora mão. Com uma mão só. Pense numa façanha. A mãe olhando assim, como é que faz? Com uma mão só. Ele pegava o Bento, ele revirava e... Não, mãe, e ausculta e conversa e brinca. A Eduarda, ela berrava no pediatra. O Bento adora ir no pediatra dele. E conversa e não sei o quê. Percebe? É diferente, é a mesma coisa. Eles esperam que você pegue o animal, que você brinque, você não precisa ser fofinho se você é técnico. Mas você precisa atender as expectativas desse cliente. Eu não posso simplesmente olhar e nem tocar no animal porque eu já fiz a raio-x. Não, eu preciso ir lá, eu preciso ver o pet, eu preciso me importar. Entender, fazer com que o cliente entenda que eu me importo. E a secretária é a mesma coisa. Então, ter o cuidado de chamar pelo nome, de se preocupar em saber o nome do pet. Às vezes, tudo bem que às vezes a gente pega uns pets Vanderlei, por exemplo, que a gente não sabe se é o dono ou se é o cachorro.
não é? Mas a gente já aconteceu lá na clínica assim, o Vanderlei tá fazendo ultrassom. Eu sei o nome do... Não, eu pede o Vanderlei assim, nossa, que bom que o tutor não tá aqui. É importante que a gente tenha esse cuidado. Então, falta de atenção faz você perder cliente. Sim, outro ponto importante é a falta de um sorriso. Pode ver, tu tá num dia cinza, puto da cara, com sei lá o que aconteceu no teu dia, na tua vida, e tu chega num lugar, a pessoa te recebe sorrindo. Aquilo não ameniza o teu dia? Não te dá um quentinho assim, um gostoso? Faz você o teste, recebe as pessoas sorrindo. Vai na rua e sorri para um bom dia. Bom dia. Muda o jogo, muda. Isso acolhe as pessoas. Então, eu sei, porque a Carol lá é bem séria, nossa secretária. E a gente conversa, Carol, eu sei que não é a tua intenção ser grosseira. Mas sorria. E aí é engraçado, porque às vezes eu fico só cuidando. O cliente chega, ela chega a dar um pulo. Bom dia! Assim, nossa, Carol, virou o jogo, hein? Por quê? Porque o cliente ele precisa ser acolhido com alegria, sabe? Você sempre vai estar gargalhando, mas um sorriso de acolhida, de receber, não aquela assim, oi, bom dia. Tá. Não, conversa, acolhe, recebe. É tão gostoso, né? A gente ser recebido assim, carinhosamente. Eu falo muito da clínica da pediatra, da clínica onde o pediatra atende, porque elas são muito queridas, assim. E aí elas são sempre sorridentes. Eu gosto muito de usar ela como referência. Porque elas são vários médicos, né? Que são 4 secretárias, elas estão sempre sorrindo. E sempre sabe quem é a novata, porque a novata ela tá ali, né? Não sabe se sorrisse? Então, sorria, sabe? Recebe sorrindo. Bom dia, tudo bem? Então, tá com consulta agendada ou não? Tem consulta agendada? Ah, tá. Então tem que encaixar. Gente, pelo amor de Deus. Ai, que coisa chata. Eu detesto, assim, a falta de atendimento. Eu detesto não ser recebida com um bom dia. Porque a gente treina tanto as pessoas, a gente estuda tanto, a gente chega num lugar, a pessoa não te dá um oi, um bom dia, um sorriso. Isso me deixa, assim, já me deixa estressada. Estressada. Eu te juro que muda o meu comportamento quando eu chego num lugar, justamente porque eu treino os veterinários, eu treino a secretária, eu chego num lugar, a pessoa não me dá um bom dia. Mas eu fico tão puta da cara. Então a gente tem que entender que isso é um erro clássico. Então sorria. Bom dia. Outro erro clássico que a secretária nos faz perder faturamento e nos faz perder clientes. Ineficiência na agenda. Clarice, como assim? Por exemplo, o caso, chegou uma emergência junto com o cliente, tá atrasando o atendimento, a pessoa tá esperando. Se ela tem a iniciativa de ser eficiente na agenda, ela vai falar, olha, acabou de chegar uma emergência, o cão tá bem agitado. Vamos fazer o seguinte, eu acredito que vai demorar em torno de 2 horas. Vamos deixar o teu pet aqui. De repente, tu faz alguma volta no centro. Se tu não tiver espaço, tiver mais coisa para fazer. E a gente já vai agilizando teu atendimento. E assim que liberar, a gente te liga e de repente tu vem. Pode ser assim? Ou tu prefere a gente marcar para outro dia? Eu aproveito, te dou um voucher, porque a gente tem que ter aquela margenzinha para dar um mimo quando acontecem essas coisas. Eu te dou um voucher, de repente. Podemos fazer assim? Ou deixa lá atendendo. Vai precisar de um ultrassom. Nosso ultrassom é volante. Eu já vou aproveitar e tu acompanha no outro dia, eu já chamo. E aí, se já vai chamar o ultrassom, já aproveita, todo mundo tá lá, já faz uma galera de ultrassom para aproveitar o tempo do tutor, o tempo do veterinário do ultrassom e o tempo da clínica e potencializar essas exames, uma vez que a maioria é ultrassom. Volante, né? Então a gente tem que ter essa eficiência da agenda. Ou seja, a pessoa fala, nossa, menina, eu fui lá, a menina já agilizou, até chegou uma emergência lá, mas ela já resolveu, já agilizou, já trouxe o fulano, já trouxe o ciclano e já agilizou o processo. Ou não, eu sei que o teu atendimento é com a fulano, mas acabou de chegar uma emergência, eu vou fazer assim. Eu vou chamar o veterinário X para ele fazer a... esqueci a palavra. Quando prepara para consulta, gente, esqueci, mas quando dá uma olhada primeiro para identificar o que é, e a palavra na ponta da língua não sai. A triagem, para fazer a triagem, porque já identifica se precisa de ultrassom ou não, já chama o que tem que chamar, já faz o que tem que fazer. Então, ter essa eficiência na agenda resolve a vida de todo mundo e deixa o cliente feliz, percebe? Então, se ela já sabe que isso vai acontecer, isso é eficiente. E a eficiência, sobretudo, triagem, Bruna, isso. Nossa, sabe quando a palavra não sai? Tava assim. E aí ela já resolve tudo isso.
E quando a gente consegue ter uma pessoa eficiente assim lá na frente com essa iniciativa, o tutor se sente cuidado, porque hoje tempo é o bem mais caro do mundo. E quando eu consigo trabalhar o tempo do meu cliente, mesmo quando acontece um imprevisto como esse, as coisas resolvem. O importante descritivo do cargo, eu ter lá claro, se acontecer tal coisa, esse é o processo. Percebe? Se ela não tem esse comportamento, ela vai aprender a ter, porque eu já descrevi que isso aconteceu. E a gente sabe que acontece. Na maioria dos hospitais que tem internamento, que tem cirurgia, vai acontecer esse tipo de coisa. Pode acontecer. Né? Então, ter esse processo claro é importante. E depois de ineficiência, é saber cobrar. Deu R$2.000. Tinha um veterinário de Porto Alegre que ele disse que ele falava assim para as secretárias dela assim, para fazer, é débito. A gente ria, é débito. Então saber cobrar é importante, ter naturalidade ao falar os valores, porque às vezes a pessoa, nossa, R$2.000, quer parcelar em 10 vezes? Não, ela tem que saber cobrar. Então, deu R$2.000, como quer fazer? O R$2.000, vamos dar uma entrada de tanto e a gente pode fazer em tantas vezes, ou deu R$2.000, espera a pessoa responder, perguntar como funciona, ou sei lá, vai que a pessoa paga à vista. Então é importante que ela saiba cobrar. Como fazer os funcionários se comprometerem com o processo? Bruna, pergunta maravilhosa. Cultura. Quando você traça a cultura, porque a cultura, você traçando ela ou não, ela já existe na sua empresa, sabia? Porque ela é reflexo do dono. Se você é toda bagunçada, se você é toda voada e não se traça as coisas para serem feitas e não tem acabativa, não tem manutenção, os funcionários é que nem criança, capta como funciona e vai repetir o processo, vai se espelhar e vai fazer. Se os seus funcionários hoje não são comprometidos, é porque você ainda não tem uma cultura de comprometimento. E o que é uma cultura de comprometimento? É você mostrar que nós temos, é o que eu aceito comprometimento, acabativa. É delegar, eu preciso da coisa e acompanhar o processo e você entregar o que precisa ser entregue para que isso aconteça. Porque não adianta dizer, a gente vai bater meta toda semana. Beleza? Tem 10 mil para bater essa semana. E você não fazer nada. Você não vai engajar os teus comprometimentos. Não vai ter comprometimento dos seus funcionários, você não vai fazer acontecer. Eu sou funcionário que digo de nada com a cultura da empresa, que é falta do comprometimento do dono. Então, chama ele para as nossas lives e para as nossas conversas, porque a gente bate muito nisso. Pega e fala, vai lá e escuta a Clarice. A empresa é reflexo do dono. Se você não faz, não acontece. Porque às vezes esse dono, ele não tem cultura porque ele não está preparado. Porque ele ainda não, por exemplo, você está consumindo esse conteúdo, Bruna. Então você tem uma noção do que é cultura, do quanto é importante, do quanto os colaboradores, do quanto é um time. Só que às vezes esse dono, esse chefe, ele ainda não está preparado para receber isso. Ele não está preparado para entender o que é uma cultura, que a cultura manda na estratégia no café da manhã, que a cultura faz com que os funcionários se comprometam. E quando a gente tem uma cultura forte, principalmente se a gente tem um time, é natural que muitos agarrem e lutem com você e os outros, eles saiam por conta. Porque eles não batem com a cultura. Quer dizer que eles são ruins? Não. Quer dizer que eles não fazem parte dessa cultura. Percebe? Então isso é muito legal. Um livro muito legal para te ler, até eu dei pra Duda ler, é o Desculpability. Ele fala sobre esse processo das nossas desculpas e do quanto é importante que a gente mande esses talentos que não fazem parte da nossa cultura para as outras empresas. Entende? Então isso é muito importante, tá? Muito legal. Traz pra cá esse chefe, Bruno. Disse, vamos lá assistir um videozinho comigo. Deixa lá, ou bota lá no consultório e fica rodando por ali enquanto ela tá ouvindo, né? Às vezes pode funcionar, tá? Outro ponto importante, além de saber, já foi mais de 3, vocês perceberam, né? Saber vender. É importante que você contrate uma secretária que saiba vender, que não tenha medo de vender, que não tenha pena do cliente. Porque que não pense que vender é improviso, que não pense que vender é enrolar o cliente. Veterinário tem um espírito empreendedor, quer apenas salvar animais, precisa estudar empreendedor. Boa, Sandra! Exatamente, vocês são incríveis em salvar vida, em ser técnicos. Mas, a minha tecla é, todo veterinário é um empreendedor.
Todo veterinário é empreendedor, desde o domicílio, desde a Bruna, que é uma funcionária e está preocupada em fazer a empresa crescer. Porque para a gente conseguir salvar esses animais, Sandra, para a gente chegar nas pessoas, a gente precisa o quê? Pessoas. Encantar, saber empreender, saber como que o meu negócio vai chegar. Para meu negócio salvar mais vidas, eu preciso saber de técnicas de venda, de atendimento, de excelência, de cultura, de acabativa, de sucesso do cliente. Porque para eu salvar, inclusive, a vida de um cliente que tem um animal atópico, para o animal não viver em crise e coçando, coitado, eu preciso saber fazer com que tenha sucesso no tratamento, né? E isso faz parte do empreendedorismo. Porque a gente pensa que empreendedorismo é ter uma empresa e pagar boleto. Não, gente. Empreendedorismo é, sobretudo, gostar de pessoas. De chegar nessas pessoas e salvar esses animais. De resolver a vida, de deixar uma marca no mundo. De deixar o mundo melhor. É ser um herói de verdade. E os veterinários empreendedores são verdadeiros heróis. E o que o vet empreendedor, o que eu sou? Eu sou uma ferramenta. Eu apenas guio vocês com as ferramentas certas para vocês continuarem batalhando as batalhas de vocês como os heróis que vocês são, da humanidade. Porque nós sabemos que cuidar do bem-estar animal, de um pequeno, de uma clínica de pequenos, de uma clínica de grandes, de inspeção, de pesquisa, é cuidar da humanidade. Hoje o pequeno animal ele está inserido numa família e a gente tem as zoonoses, a gente tem a qualidade de vida e a gente tem toda uma série de doenças e de humanidade que precisa ser cuidado. E é só vocês que têm esse conhecimento, esse poder. Então, trazer essas ferramentas de empreendedorismo, de saber treinar um time, de saber vender, é a forma que eu tenho de ajudar vocês a mudarem o mundo através da medicina veterinária. E por isso que eu levanto essa bandeira e trago vocês junto comigo nessa. Percebe? Então, saber vender é um ponto para essa secretária. Porque venda não é enrolação. Porque venda não é... Aquela história de vender caminhão pegando fogo, gente, é balela, não é. É processo, é entender o que o cliente precisa e oferecer uma solução que vai ajudar de fato a vida dele. Então, ela precisa entender que vocês estão lá para ajudar a salvar vidas, como a Sandra disse. Vocês estão lá para salvar vidas. E vender o melhor tratamento, fazer com que ele tenha o melhor tratamento, os melhores produtos, o melhor serviço, o melhor atendimento, faz parte disso. Tá? Então, treinar essa menina para saber vender. Agora, se é uma pessoa tímida que não fala, que não. Porque secretária, ela tem habilidades técnicas e habilidades comportamentais. E uma pessoa reservada, tímida, não é uma pessoa para ser secretária. Põe ela, porque a pessoa errada na função certa quebra um negócio. Então, bota ela para um financeiro, para contas a pagar, para contar estoque, mas não para ser secretária, que ela vai dar mais resultado. Percebe? Entender isso vai fazer toda a diferença. E aí, me conta. Fez sentido pra você essa conversa? Hoje a gente conversou bastante. 37 minutos de conversa sobre o que o poder da secretária. Gente, secretária são joias. Todos nós são pequenas joias que compõem a nossa riqueza enquanto empresa. E é verdade. E por mais que vocês achem que às vezes ele não está comprometido, às vezes falta você sentar e dar essa atenção adequada e esse treinamento, porque às vezes a gente não foi treinado. E o que é óbvio para você, não é óbvio para o outro. É óbvio que um veterinário precisa saber de empreendedorismo, precisa saber de marketing, precisa estar nas redes sociais. É óbvio. Não tem como... Sabe, aquele mesmo, não tem como atender mais pessoas, mais clientes, ter dinheiro, salvar vidas, sem isso. Pra mim é óbvio. Mas pra maioria dos vets não é. Né? Então, é isso. Total, eu me incomodo demais com o comportamento da recepcionista aqui. Me sinto que é total reflexo. E é total reflexo, Bruna. Total. Às vezes, de repente, pode partir de você trazer um processo para melhoria. Senta, faz uma reunião de feedback com esse chefe. Diz, olha, chefe, eu acredito que a gente fizesse assim. Talvez fosse melhor. Por quê? Porque aconteceu isso. Viu? E aí você começa a tomar frente com ele. Na fila do pão. Cara, Bruna, tu é uma joia dentro dessa fila do pão. Às vezes, o que tá faltando é justamente você tá assim, chefe, senta aqui. Eu estava analisando o nosso negócio, eu tenho estudado bastante sobre o negócio. Eu acredito que a gente poderia fazer assim. E aqui, o que tu acha? Vamos fazer? Vai, pega a frente, guria.
Mostra a tua liderança. Vamos ver. Ontem fui ao médico, observei a secretária e pensei nisso. Essa moça está com função errada, de cara fechada, numa linguagem não assertiva. É bem isso. É bem isso. Às vezes a gente chega lá e eu digo, não é por mal. É porque às vezes a pessoa é assim, porque ela foi treinada que assim é normal. É porque é assim que acontece. Quer ver uma coisa lá na clínica? Quando a gente saiu do pequeno consultório da frente da casa do seu Márcio para um prédio de 2 andares, a gente fez os consultórios onde um dava no outro. Uma porta dava no outro, né? E o que acontece? Foi feito todo um painel de medicamento lá no consultório 2. Pro consultório 1 ficou a parte de vacinação. Só que para eu passar pro consultório 2, eu tinha que passar pelo consultório 1 ou para ir no internamento de baixo, tem que passar. Só que como era normal pra gente na frente, na época eu não tava à frente da MCA. Normal pra eles. Beleza, é isso. Bota um biombo, não precisa de tanta privacidade. Só que com o tempo, a gente percebeu que, cara, é muito mal. Eu tenho, assim, ó... Ai, chega a me dar um negócio quando eu tô lá e entra alguém pra pegar um medicamento, porque é um medicamento que tá internado. Isso me dá ânsia. Porque, pô, se eu tô lá... Ah, mas os clientes... Cara, foda-se se é cliente de tempo. Eu, enquanto cliente com meu pet, eu quero sentar com o meu veterinário, eu quero privacidade. Eu não quero as pessoas entrando pra pegar medicamento. Eu não quero alguém passando. É o meu momento, com o meu cachorro, com o meu veterinário, e eu quero toda a atenção pra mim. Porque eu tô pagando por isso. E eu só vou pagar mais se eu entender que toda a atenção tá pra mim. Só que antes era normal. Então, o que a gente tá fazendo? A gente tá estudando, a gente já cotou de fazer uma parede nesses consultórios de gesso acartonado e aquilo virar um corredor. Aí vem a Vete e me diz, mas aí eu gosto de ver os medicamentos para prescrever. Existe um armário vazio no internamento. A gente vai botar os medicamentos que estão de sobra, deixar só um mostruário nesse consultório, e aí tu vai lá, abre o armário, vê todos os medicamentos que tu quiser para internamento, para outra consulta, o que tu quiser. Beleza. Trouxemos uma solução. Mas por quê? Com o tempo a gente percebeu que não era assim que funcionava. E tá tudo bem, vai mudar os comportamentos e você tem que mudar junto. O que pode acontecer é, não, mas o consultório foi feito assim, vai ser feito assim. Não dá. Assim como a gente tem que fazer um terceiro consultório para os especialistas. Porque às vezes tem um oftalmo ali, daí passa, já tem que ligar a luz, já atrapalha, ou tá fazendo uma acupuntura. A acupuntura é aquele momento, né? Então a gente percebeu que a gente precisava do terceiro consultório e tá agilizando. Então a gente vai mudando com o tempo, percebe? As mudanças vão acontecendo, a gente vai identificando que não tá legal e vai mudando. E esse é o processo. E quando já fazemos tudo isso, o chefe não reage, diz que vai fazer e não vemos resultado. Cobra! Ô chefe, lembra que a gente conversou? A gente vai botar em prática? Ou não vai? Ou o que tu vai fazer, dona Bruna? A senhora começa a aumentar os seus atendimentos ao domicílio e parte para uma próxima. Não tenta salvar barco que não é teu, que tá afundando. Tu fez a tua parte, não funcionou? Começa a fazer o teu lado. Percebe? Começa a fazer o teu marketing pessoal, a ponto que as pessoas vão lá atrás de você. E aí, para onde você for, eles vão atrás de você. Tá? Gente, coisa boa essa conversa com vocês. É gostoso, né? Já começar as manhãs assim, de papo com vocês. Né, Lohana? Então, Vetes, amanhã temos aula de novo. Gente, eu acho que eu vou mudar o horário da aula para 9 horas, porque não... 9 horas tem mais Vete aqui comigo. E eu não tô conseguindo chegar. 8h45, gente, é o processo da loucura. Ai, eu tenho tanta coisa pra contar pra vocês. Sala nova, ficando pronta. Vou sair do home office pra uma sala bem legal, perto de pessoas que eu adoro. Em cima da clínica. Aluguei uma sala em cima da clínica. Agora vai resolver bastante coisa. Vou estar lá mais no dia a dia da clínica pra compartilhar com vocês alguns pontos. Vou ter mais momentos com vocês. Sem Bento aqui, mamãe, sem o carro do ovo, sem o carro das gatas, sem obras. Ai, gente, estou tão feliz, tem marca nova chegando, dia do veterinário, tem tanta coisa boa para acontecer com vocês. Semana que vem tô lançando novidade para vocês. Ai, tá bem especial, Tô louca para contar, tô me segurando para não contar tantas novidades para vocês, tá? E aí amanhã de novo a gente se encontra, 8h45. 9 horas para falar mais um pouco sobre esse passo a passo para a gente conseguir aumentar faturamento, ter tempo pra gente, cultura, negócios, veterinária, mudar o mundo, tá bom? Então, Vetes, um beijo maravilhoso para vocês. Como eu sempre digo, empreendam, veterinários!